Prepare-se para ver de um jeito diferente toda a polêmica que está rolando. Enquanto Lula se apresenta como defensor número 1 contra as facções, os fatos mostram que esse papo firme desaparece na hora de assumir a bronca. Um dia ele diz que vai enfrentar o crime organizado, no outro, joga para os estados e prefeitos, fugindo do compromisso. É assim que o marketing político tentaria mascarar a insegurança, mas foi exatamente nessa dança das palavras que Demétrio pegou no flagra, expondo ao vivo a verdadeira contradição do governo. E a repercussão não parou. Governadores do Sul e Sudeste, como Tarcísio e Castro, responderam direto, dizendo que desastre mesmo é não encarar a violência. Pesquisas indicam maioria da população apoiando operações mais duras e criticando politização do tema. Nas redes, até comentaristas tradicionais e perfis de direita não pouparam críticas, reforçando que o discurso só muda quando a pressão bate, mas a realidade na rua não acompanha o teatro do poder. Esse vídeo merece ser compartilhado porque ele traz justamente o que a grande mídia costuma varrer para debaixo do tapete: o contraste entre falar bonito e fazer de verdade. Se você quer entender como essa questão mexe com a segurança do país e ouvir o lado que desafia a narrativa, esse conteúdo é para você. Na sequência, trago o Demétrio, desmentido literalmente Lula. E fica comigo até o final, pois o que você vai ver ainda hoje merece ser compartilhado com todos. Eu estou assinando aqui para mandar um projeto de lei com urgência urgentíssima ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Ou seja, nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem na exploração do povo mais humilde desse país. Agora mesmo, nós estamos fazendo uma PEC para discutir a questão da segurança nesse país. Todo mundo sabe que em todos os estados da federação a segurança é um problema. Todo mundo nesse país está preocupado com a violência, está preocupado com o roubo de celular, está preocupado com o roubo de carro, está preocupado com o genocídio, está preocupado com o feminicídio, está preocupado com a polícia matando à torta e à direita pessoas que, por ser negra, pagam um preço maior. Todo mundo sabe. E não adianta a gente ficar falando que a questão da segurança é da responsabilidade do Estado. Não adianta ficar falando. Isso está na Constituição. Mas a segurança é uma coisa que interessa ao prefeito. O governo age tarde e age limitadamente. Precisou chegar à véspera do ano eleitoral para Lula enviar um projeto que é correto, que é esse projeto de lei antifacção. Mas o problema não é a existência de uma lei. Mais uma lei não vai resolver o problema, mesmo que ajude, mesmo que a lei seja correta. Porque nada impediria o governo de já ter começado a agir de uma maneira ativa e radical no combate às facções. É mentira dizer que a segurança é uma prerrogativa dos estados. Não é verdade. A segurança ostensiva, a polícia militar, a investigação da polícia civil de crimes locais, crimes estaduais, é prerrogativa dos estados. Mas a Constituição estabelece que a segurança pública é um direito de todos e um dever do Estado, um dever de todos os níveis de governo, do governo federal aos governos municipais, cada um com seus instrumentos. O governo federal já poderia e deveria ter organizado um diretório unificado de combate às facções, reunindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os 3 comandos militares, por causa das fronteiras, do espaço aéreo, dos portos, a Procuradoria, o Ministério Público. Rodrigo Constantino comentou que Cláudio Castro mandou bem ao recusar encontrar Alexandre de Moraes no Palácio Guanabara, preferindo discutir a operação policial em um centro de comando. Segundo ele, essa atitude foi um golaço de postura firme e seria ainda mais emblemática se Castro tivesse negado qualquer reunião, reforçando o recado direto sobre autonomia e autoridade local. Sim.
Segurança pública é o assunto número 1 para o Brasil hoje. Por isso que eu disse, né, brincando, entre aspas, que se o governador Cláudio Castro fizer mais 2 ou 3 operações desse porte, ele está eleito presidente do Brasil. Enquanto isso, na verdade, no dia seguinte à operação, o TSE botou na fila de prioridade o caso que pode levar à sua cassação. Deve ser mais uma dessas coincidências estranhas do Brasil. Essa reunião e a demonstração de apoio dos governadores de centro-direita, principalmente sul e sudeste do Brasil, né, ao Cláudio Castro, eu acho que foi fundamental. Eu acho que é sincero, sim, eles são governadores conhecidos pela linha mais dura em relação ao combate ao crime. Tarcísio com Derrite, o próprio Ronaldo Caiado, o Zema, né, em que pese diferenças aqui e acolá, são governadores que são vistos como governadores que defendem essa linha da sociedade. Né, olha, bandido não é vítima pobrezinho, coitadinho da sociedade. Bandido é alguém que atormenta o povo honesto e precisa ser punido. A impunidade é o maior convite ao crime. Essa é, a bandeira desses governadores. Ao contrário do que, como lembrou muito bem Ronaldo Caiado, o governador da Bahia. Por isso, Lacombe, que é temerário ver a turma do PT calibrando ali, depois das pesquisas, da popularidade da operação, né, o seu discurso. E o Dirceu, quem é vivo sempre aparece, né, codinome Daniel, terrorista, treinado em Cuba. O Dirceu veio falar que a PEC da nacionalização da segurança pública era um desejo nesse momento, né, que a direita não quer e por aí vai, mas quer ajuda. Olha, é o contrário, né? Veja, o governo federal, e o Lula ficou irritado e está recomendado aí pelo Sidônio a não falar de improviso, mas o Lula ficou chateado que pegou mal, que todo mundo viu, que foi pedida ajuda sim ao governo federal. E o governo federal negou-se 3 vezes a ajudar. Se tivesse blindados, por exemplo, ali, era muito menos tempo perdido para tirar as barricadas terroristas dos bandidos. Agora, a PEC da nacionalização não tem nada a ver com isso, com a ajuda. Se já tivesse a PEC da nacionalização, não tinha operação. O que quer a PEC da nacionalização da segurança pública? Centralizar tudo nas mãos do governo federal. É fazer a política de segurança pública do Brasil a imagem e semelhança da Bahia. Da Bahia. Então isso nós não podemos compactuar com isso. Isso é inaceitável. Nós temos que rechaçar essa ideia e lembrar que especialista em segurança pública mesmo é quem tem prática. São as polícias civil e militar dos estados, nas mãos dos governadores. São esses que encaram a bandidagem. São esses que têm que tocar a política de segurança pública. Aliás, são tantas exigências, né, por conta da DPF 3635 e por aí vai, que o próprio governador Cláudio Castro reclamou que é impossível fazer uma operação desse porte sem vazamento. É impossível. Porque tem que comunicar 10 órgãos. Então é evidente que a coisa já está amarrada demais para não sair do papel. Aí agora vem o onipresente, o homem que é tudo no Brasil, menos réu, que é a única coisa que deveria ser, Alexandre de Moraes, relator da ADPF 635 agora, como herança indevida, não caberia a ele, do ministro Fachin, vem ele para o Rio de Janeiro cobrar explicações. Ora, o governador Cláudio Castro marcou um gol. Eu não vou dizer que foi um golaço e vou explicar por quê. Ele não vai receber no Palácio Guanabara o ministro Alexandre de Moraes. Nota boa para ele. Gol. Golaço seria se ele nem recebesse. E cá entre nós a gente tem que flertar de vez em quando com esse sonho, com essa fantasia de desobediência civil, de virar e falar, tô aqui no BOP, vem aqui no BOP se quiser me pegar. Não te respeito como autoridade capaz de dar pitaco na política de segurança pública do Rio de Janeiro. Quem o senhor pensa que é, ministro? Seria lindo, né? Cá entre nós estamos precisando de um momento desse. Um momento de desobediência civil, de inflexão. Mas não recebê-lo no Palácio Guanabara já é um gol, já é um acerto. O tom é por aí, é esvaziar de autoridade um ministro que não tem autoridade para dar pitaco na segurança pública do Rio de Janeiro. Não tem. Vai falar o quê? Quantas câmeras a polícia usou? Como é que foi decidida a operação com 10 órgãos que tiveram que ficar sabendo? Por que os corpos foram deixados na mata às 4 da manhã? Por que não foi feita perícia na hora? São perguntas desse nível que vão ser feitas? Então, Lacombe, a situação está caminhando para um racha. No Brasil tem a turma do Fachin, que encara como tragédia o que aconteceu e presta solidariedade às vítimas, leia-se aos traficantes, e gente que fala bandido bom e bandido morto, que vem ao Bukele porque eu não aguento mais. Essa é a divisão que está se apresentando no país hoje. Operação necessária. Operação necessária para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Ela foi essencialmente necessária. Mais de 100 corpos na mata. Significa que a polícia cometeu excessos? 113 presos. Se renderam, estão presos, vão responder o devido processo legal. Quem quis ir para a mata, quem quis enfrentar, encontrou de frente as 2 forças mais bem preparadas do Brasil, o BOP e a CORE. Nada fará o Estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. Para o traficante, falar de política parece fácil por um simples motivo.
Você teve contatos com pessoais? Vários políticos, que como não teve, eu tô 30 anos envolvido, nunca tive diversos políticos, desde vereador a governador do estado. Cabral é um cara que todo mundo hoje está aprovado, mas antigamente era o paladino da justiça, pousava de bam, mas todos nós, da sociedade carioca, principalmente a gente sabia que o cara era um pilantra. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi condenado pela Lava Jato em 5 processos. A pena pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa ultrapassa 100 anos de prisão. Você teve contato com o Cabral? Não, eu não tive contato com o Cabral, mas diversos amigos nossos tiveram contato. O Cabral entrou em várias comunidades. O que dá mais lucro no mundo no crime? Tráfico de maconha, de cocaína ou de armas? Bom, no mundo do crime, cara, eu acho que é a política. Acho que dá mais dinheiro. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e dá com o emprego garantido pro resto da vida. Tá, se eu fosse entrar contra, pudesse entrar contra você, eu entraria pra acabar ou morrer. Não pode ficar na demagogia. Eu sei que o senhor é um deputado que inclusive defende a pena de morte, eu sei tudo do senhor, mas o que eu falou foi a pura verdade. Não tem que ser hipócrita não, fazer campanha política aqui não. Tá o gatinho apontado. Eu conheço sua história muito mais do que o senhor crê e imagina. O senhor é uma pessoa que prega a pena de morte, mas também não tem rabo preso com ninguém. Mas não. Eu acho... O Bolsonaro lá do Rio de Janeiro, eu sei que não recebia. Bolsonaro. Alô, Bolsonaro. Né? Os líderes dos 4 partidos, cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Depois de tantos escândalos, o cenário só confirma. O governo Lula virou sinônimo de discurso bonito e pouca ação concreta. Quando o tema é enfrentar o crime organizado, o presidente até faz pose para as câmeras, mas na prática joga a responsabilidade para cima dos governadores e prefeitos, lavando as mãos diante da crise da segurança. Enquanto o Planalto insiste nesse jogo de empurra, a violência segue solta e facções criminosas ganham espaço, alimentadas por decisões políticas que muitos consideram frouxas e ideológicas. A repercussão foi forte. Pesquisas recentes indicam que quase metade dos brasileiros acha que a segurança piorou desde o início do atual mandato, e a cobrança vem de todos os lados da oposição à imprensa independente. Até analistas históricos, como Demétrio, engrossam o coro alertando que o governo só age de verdade quando sente o peso eleitoral, deixando o Brasil sem comando para enfrentar de frente o crime nas ruas. Se você também cansou de promessa vazia e quer ver resultado, comenta aí, fora Lula. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, se puder, tornar-se membro para fortalecer nossa voz e a busca pela verdade. Até o próximo vídeo.